Alô, queridos irmãos, amigos, sejam muito bem-vindos para mais uma meditação breve a respeito de um tema da atualidade. Boas-vindas também aos novos inscritos nesse canal e meu desejo sincero é que Deus possa ser glorificado e que a vida de cada ouvinte seja abençoada pela sua palavra. Hoje queremos meditar sobre um assunto que é bastante atual, a questão da angústia. Muitas pessoas hoje andam angustiadas devido à situação da pandemia, mas a angústia não é algo que vem de agora, na última época especialmente. Esse quadro é visto por muitas pessoas como um grito de angústia. Outras pessoas interpretam como uma manifestação de admiração pelo entardecer. Em geral, o grito é visto como pessoas que estão em tempo de angústia. Você já sentiu angústia na sua vida? O grito da angústia muitas vezes é um grito silencioso, é como se alguma coisa dentro da pessoa quisesse explodir e como a pessoa se encontra numa situação em que não está vendo mais saída para aquilo que está sentindo, mesmo que muitas vezes nem saiba os motivos porque está sentindo de uma certa forma. A palavra angústia tem a ver com estreitamento. Do ponto de vista psicológico, angústia significa a sensação de opressão interna, falta de paz, inquietude, podendo ter manifestações corporais como aperto no peito, frio na barriga, tensão na nuca e assim por diante. A palavra angústia aparece mais de 90 vezes na Bíblia e em diversas situações, tanto em relação a homens de Deus que passaram por angústia profunda, desejando até a morte, como também em relação a pessoas ímpias que estavam na angústia por causa da sua situação pecaminosa. Angústia por causa de enfermidades. Jó, depois de um tempo de uma vida muito próspera e de boa saúde, passou a uma fase de muito tormento no sentido físico, mas também no sentido emocional, sendo rejeitado e abandonado e mal compreendido pelos seus amigos. Ele diz: por isso não reprimirei a minha boca, falarei na angústia do meu espírito, queixar-me-ei na amargura da minha alma. É realmente o sofrimento dele, causado pela permissão de Deus, mas por Satanás, causou muito tormento emocional na vida dele. A angústia muitas vezes pode ser provocada por pessoas inimigas que realmente desejam o mal para nós. Vemos isso, por exemplo, na vida de José. Aquele moço que foi vendido para o Egito, ficou 13 anos no sofrimento, e vemos então que os próprios irmãos admitem. Então disseram uns aos outros: na verdade somos culpados acerca de nosso irmão, pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava. Então José rogava para não ser morto, para não ser vendido como escravo, e os irmãos viram, ele estava profundamente angustiado por causa desta situação. Porém, mesmo passando tanto tempo numa situação de injustiça, Deus não o abandonou. Gênesis 39, 2, e o Senhor estava com José, e foi homem próspero. Como é bom saber que Deus não abandona seus filhos no tempo de angústia provocada por inimigos. Mas nós vemos depois também os próprios irmãos estando na angústia, sentindo remorso por aquilo que haviam feito. Pois vimos a angústia da sua alma
enquanto nos rogava, nós, porém, não ouvimos, por isso vem sobre nós esta angústia. Então, a pessoa que cometeu pecado, a pessoa que nunca colocou isso em ordem, mais cedo, mais tarde, vai sentir remorso por isso. E é importante, é indispensável que confesse os seus pecados para realmente se sentir livre da angústia. A Bíblia até fala sobre angústia entre as nações. Lemos em Isaías capítulo 8, verso 21 e 22, e passarão pela terra duramente oprimidos e famintos, e será que tendo fome, enfurecendo-se, então amaldiçoarão o seu rei e o seu Deus, olhando para cima. E olhando para a terra, eis que haverá angústia e escuridão, e sombras de ansiedade, e serão empurrados para as trevas. Realmente, nós estamos vivendo hoje numa época em que pessoas estão sentindo uma angústia muito grande em volta do mundo. Sem dúvida, em grande parte, é a culpa do pecado. Pecado não confessado traz angústia mais cedo ou mais tarde. Lemos também em Lucas 21, 25. E haverá sinais no sol e na lua e nas estrelas e na terra em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas, angústia entre as nações. Nós vemos hoje no mundo muitas situações, muitos sinais que mostram que o fim está próximo. E pessoas que não conhecem a Cristo em sua vida, sem dúvida, vão ficar angustiadas por causa daquilo que está acontecendo em nossa volta. A pessoa pode sentir uma profunda sensação de abandono. Nós lemos salmista Davi falando: por que estás longe, Senhor? Por que te escondes nos tempos de angústia? Muitas vezes a pessoa tem essa sensação: Deus me abandonou. E mesmo sendo cristão, mesmo orando, não tem aquela convicção, aquela certeza de que Deus está ouvindo a sua oração. Pode sentir-se abandonado da parte de Deus. Mas Deus sempre quer livrar. Às vezes a pessoa vai passar algum tempo de angústia, mas Deus fala: invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei e tu me glorificarás. É muito importante que a pessoa não vai ficar sentindo essa dor interna sem expressar isso perante o Senhor. Invocar quer dizer realmente pedir, suplicar de todo o coração para Deus tirar dessa situação de angústia. E no Salmo 77, verso 2, nós lemos: no dia da minha angústia busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Então, é o caminho certo, quando a pessoa sente angústia, que fale isso para Deus, coloque isso perante o Senhor com súplicas, pedindo realmente a intervenção do Senhor. Em 2 Samuel, capítulo 22, verso 7, nós lemos: estando em angústia, invoquei ao Senhor, e a meu Deus clamei. Do seu templo ouviu ele a minha voz, e o meu clamor chegou ao seu ouvido. Deus realmente está pronto a socorrer pessoas que vivem na angústia. Quando o templo foi inaugurado, nós lemos então a famosa oração de Samuel, onde ele, entre outras coisas, exclama: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante da casa, diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. 2 Crônicas 20, verso 9. Então temos aqui, mais uma vez, uma orientação.
quando vem a situação difícil, clamor perante o Senhor é uma das coisas mais importantes. Deus vai ouvir e Deus vai livrar. É importante também, quando Deus nos dá libertação, que possamos testemunhar da ajuda que Deus deu. Nós lemos um relato importante sobre a vida de Jacó. Ele então diz o seguinte: depois disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, e habita ali, e faz ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugiste da face de Esaú, teu irmão. E levantemo-nos e subamos a Betel, e ali farei um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia, e que foi comigo no caminho que tenho andado. Deus quer ser lembrado como o libertador no dia da angústia. No caso de Jacó, conforme era costume naquela época, ele iria levantar um altar para que fosse constantemente lembrado: no dia da angústia, Deus estava comigo. Você tem um altar na tua vida, tem um lugar de testemunhar de como Deus te libertou quando estava em grande angústia, em grande aflição. Deus deseja ser lembrado como aquele que responde orações no dia da angústia. É interessante que a palavra angústia vem de estreitamento, de apertado. E Deus quer libertar desse estreitamento para a largueza. Salmo 4, verso 1. Ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. E na angústia me deste largueza. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Então, a pessoa que estava em estreitamento, sentindo-se sufocada, Deus quer libertar e a pessoa vai sentir largueza, vai se sentir novamente livre para todas as suas atividades e tudo aquilo que precisa experimentar na sua vida. Além de compartilhar com Deus a angústia, é muito importante ter um amigo em quem podemos confiar tudo aquilo que se passa em nosso interior. Provérbio 17, verso 17, em todo tempo é meu amigo, e na hora da angústia nasce o irmão. Na hora da angústia é importante abrir o coração e comunicar com as pessoas aquilo que está se passando em nosso interior. Não fique sozinho com os problemas que te afligem, não fique sozinho na hora da angústia. Clame ao Senhor, mas fale também com alguém sobre aquilo que está se passando em teu íntimo. Sem dúvida, a pessoa mais angustiada foi o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele diz: agora está angustiada a minha alma. E que direi eu? Pai, salva-me dessa hora, mas precisamente com esse propósito vim para essa hora. Sim, ele veio para morrer por nós, veio para levar sobre si o castigo pelos nossos pecados. E naquela hora, ele também foi abandonado pelo próprio Pai. Expressou isso quando disse: Deus meu, por que me desamparaste? Lá estava ele sozinho sofrendo. Não tem ninguém para nos compreender melhor na hora da angústia do que Jesus, porque ele passou por essa situação. Por isso, lemos em Hebreus capítulo 4, verso 15, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Chegamos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Hebreus 5, versos 15 e 16. Sim, Jesus passou por uma angústia terrível. E quando clamamos a Ele, Ele nos compreende, porque Ele sabe melhor do que qualquer um o que significa sentir-se angustiado. E esse Deus, que já fez tudo por nós,
também nos garante a vitória em tempo de angústia. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Somos reputados como ovelhas para o matador. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Romanos 8, 36 e 37. Sim, nós podemos ter certeza que na hora da angústia, Cristo está conosco. Ele continua nos amando. Ele continua tendo cuidado por nós. Ele nos compreende perfeitamente e podemos ter certeza da vitória. Muitas pessoas entram em desespero tão grande que até pensam em dar fim à sua vida. Não, não é essa a solução de Deus. A solução de Deus é: invoca-me no dia da angústia e eu te livrarei e tu me glorificarás. Se você quiser comunicar comigo através sobre esse estudo ou outros, esse é o meu endereço por e-mail. Terei um prazer muito grande em responder às suas cartas. E que Deus possa ajudá-la nessas horas de dificuldade, especialmente nesse tempo de pandemia, para que a vitória seja completa e que Deus seja glorificado pelas nossas vidas. Muito obrigado pela sua atenção.